Na aula de hoje, a gente ficou de discutir o capítulo 4 de Totem e Tabu, que é um texto do Sigmund Freud. Eu estou aqui com o livro em si, né? O texto ele está no volume 13 da edição completa das obras do Freud, que é essa aqui, da Standard brasileira, e eu vou mostrar para vocês o tamanho do artigo. O artigo é esse aqui, que eu estou segurando. E aqui é o resto do livro. Ou seja, não é um artigo, mas um livro em si, né, que ocupa metade de todo o volume 13. Então, de fato, é um livro, né, e a gente, então, fez um recorte e vamos discutir o capítulo 4, porque é no capítulo 4 que estão a tese principal do Freud, né? Quer dizer, o Freud, nesse artigo, ele está tentando explicar como que surgiu uma lei, né? Uma lei a partir de um símbolo, né? Que ele vai ler nos totens. E como é que foi que surgiu essa lei simbólica que possibilitou a repressão dos nossos instintos, né? Os instintos mais primitivos e animalescos, digamos assim, e a possibilidade da gente se organizar socialmente. Então, é essa a tentativa, a pergunta que o Freud tenta responder, né? Como surgiu a lei simbólica que nos possibilita a organização social, o laço social em si? Né? Como é que houve a repressão dos instintos para que a gente pudesse se constituir enquanto sociedade, não mais dominados por uma lei da selva, né, mas sim por uma lei simbólica que rege, né, as trocas sociais, ok? Então é basicamente essa tentativa do Freud de responder essa pergunta, e ele vai desenvolver então uma tese muito interessante sobre isso, né, uma tese sobre o surgimento da cultura, ou seja, dessa passagem da natureza para a cultura, e sobretudo no capítulo 4 de Totem e Tabu. O texto, como eu já disse, né, se chama Totem e Tabu, e o Freud vai tentar estabelecer a relação entre esses dois conceitos, né, o totem e o tabu, e, sobretudo, tentando explicar a exogamia, né, a lei da interdição do incesto, e a lei do parricídio, que, segundo ele, foram as duas leis que fundaram a cultura humana, tá? E que são leis que ele reencontrou no Complexo de Édipo, porque se vocês pegarem o mito grego do Complexo de Édipo, né, o que está em jogo ali? É a proibição do assassinato do pai. Édipo foi aquele que matou o pai, né, que era um rei, e Édipo foi aquele que casou com a mãe, né, e teve filhos com a mãe, pai e mãe biológicos, né, que rejeitaram ele na ocasião do seu nascimento. Então, mesmo sem o saber, o Édipo ele infringiu essas duas leis, né, que fundam a cultura, né, que é a lei da interdição do assassinato do pai, do parricídio, né, e a lei da interdição do incesto com a mãe, né? E, bom, as consequências do mito a gente já viu, né? O Édipo ele é exilado da sociedade da época, né? Na Grécia, e é condenado a perambular, né? Cego, ele próprio se autoenucleia, arranca os próprios olhos, né? E é condenado, então, a essa vida de errância, sem rumo e sem laço, né? Justamente por ter infringido essas duas leis que fundam a cultura. Então, Freud percebe que essas leis estão presentes na construção do sujeito, na construção de cada um de nós, né? Então, cada um de nós, ao longo do seu desenvolvimento, precisa internalizar essas duas leis, que são as leis simbólicas que fundam a cultura, né?
e que faz com que a gente entre no laço social. Quer dizer, sem isso, minimamente, não é possível o laço social, né? A tese é basicamente essa. O laço social é impossível se não se proíbe o assassinato, né? Começa com o parricídio, depois vai para o assassinato, e o incesto, tá? E o incesto que nas sociedades primitivas, o conceito de família delas era muito ampliado, diferente do nosso, né? Quando a gente pensa em família, a gente já pensa numa família mononuclear, ou seja, com um núcleo, pai, mãe, filhos. Mas naquela época, família era todo mundo que vivia na mesma tribo, na mesma horda, né, no mesmo grupo, né? Então, a proibição do incesto era muito mais radical do que é hoje em dia. Isso Freud foi percebendo, tá, nesse texto, né, lendo artigos sobre antropologia. Tá? O Freud leu praticamente toda a antropologia vigente naquela época. Esse texto é de 1913, 1912, 1913, e é com essa literatura antropológica datada, lógico, é daquela época, que ele está dialogando nesse texto. Tá? Mas o básico é isso, ele percebe que as leis, né, que fundam a cultura são as mesmas que fundam o sujeito. Então, cada um de nós precisa internalizá-las, né, para poder entrar no laço social. Então, vamos lá. Tem uma estrutura esse texto, né, freudiano. Na verdade, são 4 ensaios. O primeiro é sobre totem, o segundo é sobre tabu, o terceiro é sobre animismo. Animismo é um tipo de religião primitiva na qual o mundo tinha uma vida por si só, né? As coisas, os objetos do mundo, eles eram animados, eles tinham alma, né? Ânima vem de alma. E é a crença, né, nesse animismo. Tá? E o quarto e último ensaio é sobre totemismo e exogamia, que é o que nos interessa mais aqui especificamente. Tá? E é sobre ele, então, que a gente vai discutir com certo recorte. Bom, em primeiro lugar, né, o que é um totem? E aí há uma definição, então, do totem. Né? O totem é o ancestral comum do clã. Tá? Então, pode ser um animal, né? Aliás, via de regra, é um animal comível, comestível e inofensivo, ou perigoso e temido. E, mais raramente, um vegetal ou um fenômeno natural, como a chuva ou a água, que mantém relação peculiar com todo o clã. Né? Na verdade, o totem é um objeto de adoração. É uma escultura, geralmente, que reproduz esse animal. Né? Na maior parte das vezes é um animal, jacaré, enfim, leão, né? E esse animal, então, ele é o representante daquele clã, né? Ele é sagrado e por sua vez, ninguém pode matá-lo, né? A não ser em ocasiões festivas, onde há o sacrifício desse animal, como a gente vai ver um pouco mais adiante, mas geralmente o totem é um ancestral comum, né? Que funda uma proibição para esse clã. Esse clã não pode matá-lo, tá? Pelo menos cotidianamente, fora das ocasiões festivas, tá? Fora dos festivais, dos banquetes, ok? E o Freud percebe, então, que há uma relação entre o totemismo e a exogamia. O que é a exogamia? Exo é fora, né? Ou seja, a relação sexual, né? União, enfim, das gônadas, cópula, sexo, tem que ser feito fora e não dentro do mesmo clã, tá? Então ele percebe que há uma relação entre o totemismo, entre essa adoração desse ancestral comum e a obrigação das pessoas do clã de terem relações sexuais fora desse próprio clã. Tá? Isso a literatura antropológica mostra. Tá? E aí o Freud ele vai fazer enfim, uma observação, né, de que
os povos nativos, né, eles tinham horror ao incesto. Né? E o que ele está chamando de horror ao incesto? Que o incesto era muito mais radical, né, do que propriamente é para a nossa sociedade atual. Né? Eu vou dar um exemplo. Assim. Por exemplo, eu assisto uma série no Netflix, porque o meu filho adora, então nós assistimos juntos, que é uma série chamada Flash, né? Um super-herói. É o The Flash. E nessa série, esse personagem que faz o herói, o Flash, ele é um jovem, muito jovem, tem 20 e poucos anos, assim, mais ou menos da idade de vocês, e ele é apaixonado e chega até a namorar pela, entre aspas, irmã, que não é propriamente a irmã. Né? Ele foi adotado por uma família, porque ele perdeu os pais, perdeu a mãe, o pai foi preso, então ele foi criado por uma família. Essa família já tinha uma filha biológica, o adotou, né? Ele era um filho adotivo praticamente, e ele se apaixona por essa, entre aspas, irmã, ou seja, com quem ele foi criado junto. Né? Isso seria impensável para um povo nativo. Né? Por quê? Porque eles fariam parte do mesmo clã. Né? E dentro do mesmo clã, era proibida a relação sexual entre membros, né, do sexo oposto. E do mesmo sexo também. Né? Isso é que se chama de exogamia totêmica. Exogamia totêmica é a interdição do incesto aos membros do mesmo clã. Né? Então eles tinham que se relacionar sexualmente com membros de outro clã, que não o mesmo. Essa ideia de família bastante ampliada que eles têm, que eles tinham, né? E que tem, porque ainda existem praticamente populações que vivem isoladas. Né? Se for no Alto Xingu, existem povos que vivem completamente isolados dos nossos valores. A gente está falando aqui do surgimento da cultura ocidental, tá? Então tem um viés. A gente está explicando a cultura que é ocidental, mas não a cultura de forma geral, tá? Bom, então, além da exogamia totêmica, existia o que se chama de classes matrimoniais, que eram fratrias. Está escrito errado aqui, não é fratrais, não. Fratrias e subfratrias, tá? E o que é isso? Era a interdição do incesto aos grupos de parente ainda mais distantes. Né? Então, por exemplo, se determina a descendência pela linhagem materna, né? Então você não pode se relacionar com nenhum membro que tenha correlação aí de fratria com essa mãe, né? E por aí vai. Então isso tornava Levi-Strauss, que foi um antropólogo que morreu há relativamente pouco tempo, escreveu um livro bastante interessante sobre isso, chamado As Estruturas Elementares do Parentesco, mostrando essas fratrias, subfratrias, etc. Como é que se organiza as trocas sexuais, né, entre tais populações, okay? Para quem tiver mais interesse. Mas o Freud ele percebeu que os povos nativos eles tinham horror ao incesto. Tá? Horror é além do receio, é além do medo, é horror. E faziam de tudo para impedir, né, que isso acontecesse. Tá? E um exemplo que a gente pode citar atualmente de uma proibição, né, que tem a ver com essa estrutura totêmica é a proibição de casamento entre padrinhos, madrinhas e afilhados, que é colocada pela Igreja Católica. Né? Quer dizer, por que é proibido? Né? Não há uma justificativa, né? A não ser essa justificativa simbólica, né? Que o Freud traz aí, enfim, tentando explicar como é que surgiu a cultura a partir da interdição do incesto. Né? Por que uma madrinha não pode se relacionar com um afilhado? Né? Sobretudo quando eles vivem em cidades distantes e quase não têm contato nenhum, né? Enfim, quando essa madrinha não tem uma relação de maternagem, por que não pode? Né? Então, quer dizer, a nossa própria cultura herda, né, essa relação totêmica, não é algo que está restrito, né, ao que a gente poderia chamar de uma cultura mais primitiva, né, porque isso já
já é datado, achar que a gente é mais evoluído, etc. e tal. Na verdade, a gente herda, né, sobretudo aí, os aparelhos ideológicos do Estado, a igreja, o Estado, né, herdam enfim, cultura totêmica, digamos assim, né? Pois bem, então o que é o totemismo, né? Existem duas leis básicas que regem o totemismo. A primeira é a proibição de matar o animal totêmico. Tá? O animal totêmico é sagrado, e por ser sagrado, ele não pode ser morto, né? A não ser em situações de exceção. Tá? E a segunda lei é evitar relações sexuais com membros do clã totêmico do sexo oposto. Então essas são as duas leis básicas do totemismo. Não matar o animal totêmico, que representa o clã, e a obrigação, né, dos membros do clã terem relações com membros do sexo oposto do outro clã. Tá? Eles têm que sair do próprio clã, né? Então vocês já percebem por aí que isso possibilitou trocas sociais, né? Porque se todo mundo vivesse no mesmo clã, provavelmente nós não estaríamos aqui. A gente estaria vivendo ainda dessa forma mais isolada, né? Com uma espécie de tribalismo ou algo parecido. A gente nunca teria, por exemplo, construído uma cultura da globalização, né? A cultura da globalização é herdeira dessa necessidade que as pessoas, desde os primórdios, tiveram de encontrarem parcerias fora do mesmo clã. Tá? Isso é que possibilitou a ampliação, tá? Das sociedades em si, a criação das sociedades, né? E o totemismo, ele se refere a proibições que são no âmbito da liberdade de prazer, tá? Da liberdade de movimento e da liberdade de comunicação. Tá? São esses três, sobretudo incidem sobre essas três instâncias, né? Quer dizer, ninguém pode ter o prazer que quiser, esse prazer é sempre limitado, tá? Isso em qualquer, se você pegar para qualquer cultura, né? O prazer tem sempre um limite, né? E geralmente quando se extrapola esse limite se é punido, tá? Isso em qualquer cultura. Bom, a liberdade de movimento, o indivíduo não pode tudo, não pode ir onde ele quiser, né? Então é muito interessante nesse livro como enfim, Freud vai mostrando a partir da literatura antropológica que ele fez, quando os guerreiros, né, saíam para lutar e caçar, etc., como que os seus filhos e esposas ficavam em casa isoladas, porque qualquer movimento que elas fizessem podia influenciar diretamente na caça, né? Ou na guerra, ou seja, podia levar mau azar, né? A caça, ou seja, a guerra, né, e etc. e tal. E a liberdade de comunicação também, né? A comunicação ela nunca é livre, né? Isso é que é interessante, porque hoje em dia alguns grupos eles reivindicam liberdade de expressão, né? Absoluta. Ora, a liberdade de expressão absoluta não existe e nunca existiu. Nunca existiu desde que nós nos organizamos culturalmente. A liberdade de expressão sempre implica uma proibição. Você não é livre para falar qualquer coisa do jeito que você quer, da forma que você quer, né? Isso é barbarismo, né? Isso é coisa de bárbaro, de não civilizado, né? E tanto que recentemente várias redes sociais proibiram o enfim, é presidente ainda, hoje é dia 18, proibiram o presidente dos Estados Unidos, Trump, de falar as barbaridades que ele falava, né, no dia a dia e tal. Por quê? Porque toda a comunicação é limitada, né? É limitada a partir do momento em que a minha liberdade termina, onde começa a liberdade do outro, né? Não tem como você diariamente agredir a outras pessoas, e sobretudo populações vulneráveis, como ele vinha fazendo, apoiando supremacistas brancos, apoiando as pessoas mais abjetas do mundo, né? Aquelas pessoas que invadiram o Congresso americano, que vocês viram, né? Tinha um ser lá bizarro, vestido de bisão,
Ou seja, isso é o barbarismo, né? A gente está regredindo para antes do totemismo, é anterior ao totemismo, porque no totemismo já havia a limitação da comunicação, o indivíduo não podia falar o que ele quisesse, havia um limite, né? E sempre vai existir enquanto a gente se reivindicar, enquanto nós nos reivindicarmos sermos civilizados, sempre vai existir esse limite, tá? Outra herança aí do totemismo. Tá? Bom, além do totem, o Freud fala em tabu, né? O próprio título do artigo é Totem e Tabu. Tá? Então, o que é o tabu? Eu trouxe uma definição que o Freud traz lá na página 37, né? O tabu traz em si um sentido de algo inabordável, né? Sendo principalmente expresso em proibições e restrições. Então, o tabu é uma proibição e uma restrição, né? E ele vai dizer que não tem a ver com proibição moral ou religiosa. Por quê? Proibição moral e religiosa tem sempre uma explicação moral ou religiosa, né? Para justificar a proibição. Então, por exemplo, você pega lá os 10 mandamentos e tal. Ora, por que existe uma proibição de, né, não cobiçarás a mulher do próximo e tal? O que a religião diz? Ora, já que a família é a célula da sociedade, a partir da qual todos os valores são imbuídos, então você não pode destruir a família, senão você vai estar destruindo a própria sociedade, né? Acontece que o tabu não tem nenhuma explicação, seja racional ou teológica, né? Ou seja, é uma proibição de origem desconhecida, né? A gente sabe que é proibido, mas não sabe por quê, né? Não sabe como que isso começou e são aceitas como naturais, né? Acontece que não são naturais, são artifícios, né? São artifícios que fundam a cultura humana, né? Quer dizer, proibições morais e religiosas vieram depois das proibições associadas ao tabu. Então a gente está falando, quando se fala em tabu, a gente está falando das proibições que surgiram lá, né, nos primórdios da humanização. Tá? A proibição moral e religiosa tem 5.000 anos, a proibição do tabu tem muito mais. Né? Ok? Então vamos lá. Freud percebe que o tabu tem uma relação com a ambivalência. E o que é? Sempre que vocês ouvirem falar nessa palavra, ambivalência, né, a gente costuma associar muito com amor e ódio. Então é quando você ama e odeia ao mesmo tempo a mesma coisa ou a mesma pessoa. Tá? Por que você pode amar e odiar a mesma coisa ou a mesma pessoa ao mesmo tempo? Isso a gente já viu, né? Antes do recesso, quando estudamos o aparelho psíquico. Porque nós somos seres divididos, nós somos sujeitos divididos entre consciente e inconsciente. Então, aquilo que a gente ama conscientemente, a gente pode odiar inconscientemente. E vice-versa. Aquilo que a gente odeia conscientemente, a gente pode amar inconscientemente. Né? Se vocês repararem, né, é sempre um tema muito comum aí em novela, nos romances, duas pessoas que se odeiam e que acabam juntas, né? No final da história, no final do enredo. É até senso comum isso. Né? E isso, em psicanálise, é o que se chama de ambivalência. Né? Então, Freud percebeu que a base do tabu, estou citando Freud, tá? Como aparece aí no slide, ó, a base do tabu é uma ação proibida, para cuja realização existe forte inclinação inconsciente. Então, aquilo que é conscientemente interdito pelo tabu é, ao mesmo tempo, inconscientemente desejado. Olha que interessante, né? Aquilo que é conscientemente interdito ou proibido pelo tabu, né, é, ao mesmo tempo, inconscientemente desejado. As proibições do tabu, ele continua, né? As proibições do tabu devem ser compreendidas como consequências de uma ambivalência emocional, né? Ou ambivalência de sentimentos. Aí depende, que amor e ódio são sentimentos, né? Então, depende da forma como se traduz isso do alemão, tá? Pode ser ambivalência emocional ou ambivalência de sentimentos. E o Freud traz exemplos, vários, eu peguei aqui só 2, né? O primeiro deles é a proibição que tinha, né, de contato com o rei, né? Por exemplo, nas sociedades aí
monárquicas, né? Então, o que estava aí em jogo? Que ambivalência estava em jogo nessa proibição? Lembrando que o tabu é uma proibição que se dá em função de uma ambivalência, tá? Então, visavam evitar que o rei fosse vítima da hostilidade dos súditos, né? Porque é aquela coisa, né? Sempre que sempre não, mas assim, quando vocês ouvirem um inglês ou alguém do Reino Unido falar, né, God save the Queen, né, o Deus salve a rainha, né, Deus dê vida longa à rainha, no fundo, né, ele tem uma outra frase, né, God dead the Queen. Ou seja, essa relação ambivalência que se tem para essa figura, que é a figura do rei, né, que a figura, o rei ele encarna um pai, né, um pai para o qual a gente tem todas as ambivalências do mundo, né. Então, essa proibição de contato do rei ocasionava que a manifestação de hostilidade dos súditos para com ele fosse restrita aos suplícios de coroação. E aí haviam rituais de coroação do rei, onde, literalmente, isso é descrito, né, por etnógrafos, os reis ficavam no meio, né, dos súditos apanhando. E os súditos lá, né, batendo, era como se fosse uma expiação ali, né? E curioso que alguns reis ficavam dias aí acamados até conseguirem efetivamente serem coroados, e outros nem conseguiam de tanto que apanhavam, né? Então isso mostra bem como é que é a relação, ao mesmo tempo, de amor e de ódio que se tem para com os governantes, sobretudo os monarcas, né? Aqueles que eram representantes de Deus na Terra, que encarnavam esse pai aí primitivo, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E outro exemplo é a proibição de invocar o nome do morto, né? Enfim, morria uma pessoa e durante os rituais fúnebres se proibia a evocação do nome dele, né? E essas populações acreditavam que os nomes eram coisas, né? Ou que as coisas se confundiam com os nomes. Então, você evocar um nome era como você estar na presença real da coisa em si, né? Até hoje, né, a gente vê alguns rituais religiosos que você não pode falar a palavra desgraça, senão você atrai o mal. Quer dizer, essa crença de que as palavras são coisas, não há ainda esse desligamento que passa a ver com a racionalidade científica entre as palavras e as coisas, né? Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é o nome que nós damos a essa coisa, né? Ok? Então, a proibição de invocar o nome do morto, que é uma espécie de projeção da hostilidade do enlutado sobre o falecido demonizado, né? Projeção é quando você projeta sentimentos que são seus no outro. Você projeta a sua hostilidade, né? Você enlutado, né? A pessoa que está passando pelo luto, pela elaboração, né, da perda ocasionada por essa morte, e aí você projeta essa hostilidade no falecido. O próprio morto passa a ser um demônio, né? O Freud explica a gênese dos demônios assim, né? Os demônios, os zumbis, né? Hoje em dia está muito, né? Hoje em dia nem tanto, mas há um tempo atrás séries sobre zumbis, né? Eram muito comuns assim, e geralmente as pessoas morriam na gripe espanhola, né? Pelo menos agora vão poder atualizar o repertório. Mas, assim, era essa ideia de que existem demônios, zumbis, enfim, o clipe do Michael Jackson, né? Que são zumbis redivivos, ressuscitados e tal, que vêm nos fazer mal, é justamente a projeção da nossa hostilidade sobre o morto, né? Essa a explicação que o Freud dá. E daí surge, então, uma proibição de invocar o nome do morto para que ele não faça mal às pessoas ali presentes nos rituais fúnebres, ok? Eu estou me alongando um pouco mais para, né, tentar ilustrar isso que, enfim, se chama tabu, tá?
que o tabu é uma proibição primitiva, tá, que vem da ambivalência de sentimentos. Aí depois, com a racionalidade, primeiro religiosa, né, e depois científica, a gente dá explicações, né, mais refinadas e requintadas. Né? Aí surge a moral, né? Enfim, a moral é herdeira, de certa forma, também dessas proibições. Tá? Se não houvessem essas proibições primitivas associadas ao tabu, não haveria o desenvolvimento de valores morais, ok? E de construção, digamos assim, de laços sociais duradouros, tá? Pois bem, o tabu ele tem uma relação também com o desejo. Tá? E qual é essa relação? Tá aí. Na página 82, o Freud vai falar: não há necessidade de se proibir algo que ninguém deseja fazer. E uma coisa que é proibida com maior ênfase deve ser algo que é desejado. Olha que interessante. E ele vai além. Onde existe uma proibição, tem de haver um desejo subjacente. Isso aí o Foucault vai falar, né, na história da sexualidade também. Né? Ora, se há lei, há desejo. Né? E, de certa forma, a lei se confunde com esse desejo. A gente não sabe muito bem o que é o quê. Né? Mas se há uma lei proibitiva sobre qualquer ação, é porque há um desejo, né, de se cometer essa ação. Há um desejo de transgressão dessa lei. Tá? Isso aí o Freud percebe lá em 1913. Né? Ok? Então, onde há proibição, há desejo. Né? Então, o tabu ele vem proibir algo que aquela população lá das primeiras sociedades desejavam fazer. Ok? Uma citação mais extensa, que ainda tem a ver com tabu e desejo, né? Então, se uma só pessoa consegue gratificar o desejo recalcado, o mesmo desejo está fadado a ser despertado em todos os outros membros da comunidade. Então, a fim de frear a tentação, o transgressor invejado tem que ser despojado dos frutos de seu empreendimento, e o castigo, não raramente, proporcionará àqueles que o executam uma oportunidade de cometer o mesmo ultraje, sob a aparência de um ato de expiação. Isso, por exemplo, justifica o linchamento. Né? O que é o linchamento? É o ato de vingança. Né? Ora, esse indivíduo matou alguém aqui da comunidade, vamos linchá-lo. Né? Aí você lincha, né? A comunidade, enfim, se junta, lincha aquela pessoa, mata também, né, aquela pessoa e pronto. Quer dizer, olho por olho, dente por dente, essa ideia, né, de que enfim, a pessoa que matou tem que morrer, a pessoa, né, essa ideia mais primitiva, que está ligada a uma lei mais primitiva, né, associada à vingança e não propriamente à justiça, né, porque isso próprio direito, né, a ideia de justiça é um aprimoramento dessa noção de vingança, né? Porque se a gente executasse a vingança, esse ato direto de justiçamento, porque vingança é coisa de justiceiro, né? Tá fora do laço social enfim, o linchamento é algo de justiceiro, de um justiçamento com as próprias mãos, né? E que está fora do laço social. Quando se fala em justiça, aí não, aí você vai submeter aquela pessoa que transgrediu uma lei proibida a todo um processo civilizatório de punição, né? Que é muito mais refinado, né? E, enfim, dá a chance da pessoa se defender, por mais indefensável que seja o crime, toda pessoa tem o direito de se defender e etc e tal, tá? Mas é a ideia de que, se vingando, você se torna tão assassino quanto o assassino que você linchou. Né? É isso que o Freud está falando, ou seja, você linchando um assassino, você se torna também um assassino e satisfaz esse desejo inconsciente. Né? Você se iguala àquela pessoa que você acabou de linchar. Ou seja, é o nivelamento de todo mundo por baixo. Né? Enfim,
E a gente vê aí movimentos de extrema-direita no mundo contemporâneo que estão voltando, que visam regredir a essa época, né, do justiçamento. Então a gente tem que armar a população tem que ser armada até os dentes, né, a gente tem que, né, não tem que depender do Estado para fazer justiça, da polícia, né, nada disso, a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos. Aí surgem milícias, né, que são paramilitares, que vão justiçar, né? O Brasil tem um dos maiores índices de assassinato do mundo por 100 mil habitantes. Ele só perde para países assim da América Central, né, que são mais violentos, motivos históricos aí, ainda mais violentos que o Brasil, mas o Brasil é extremamente violento no que tange assassinato, né? E isso fala de uma ética e do justiçamento que está por trás disso, né? O justiceiro, ele está colocando em ato o desejo de matar. É tão somente isso. E ele está se igualando com a pessoa, ele está se igualando à pessoa que ele está caçando, né? Então, nas sociedades primitivas, né, eles tinham uma preocupação muito grande em punir os transgressores. O transgressor, né, de uma proibição, de um tabu, né, tabu que é uma proibição associada à ambivalência, ele tinha que ser exemplarmente punido. Tá? Para quê? Para que isso servisse de exemplo para a população, para o resto da população, para que o resto da população refreasse os seus impulsos e não atuassem nunca os seus desejos. Tá? Então, era para um exemplo de fortalecimento da repressão aos nossos impulsos mais primitivos, né? Isso lá atrás, nos primórdios da história da humanidade, né? Por mais que alguns militantes aí de extrema direita tentem trazer de volta isso à tona, né? Mas isso, enfim, tinha ficado lá atrás. Com o advento, né, do direito moderno, da justiça, direitos humanos e etc. e tal. Mas só que esse povo ao qual eu estou me referindo detesta tudo isso. Direitos humanos, eles acham que é para defender bandido. É para defender bandido da fúria, do desejo de matar, né? Que está em todos nós. Aí, se for para isso, sim. Né? Se for para isso, sim. Mas é para dar uma dignidade mínima a todas as pessoas do mundo, tá? Enfim, e não tratar o outro como passível de ser morto, como existia, por exemplo, na Roma Antiga, a ideia do homo sacer, né, que um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, ele escreveu um livro chamado Homo Sacer, né? E é muito interessante, assim, é terrível, mas é interessante, porque na Roma Antiga existiam pessoas, geralmente escravos libertos, né, que podiam ser mortos, e a pessoa que matou ficava impune, não ia acontecer nada com a pessoa, desde que essa pessoa fosse cidadão, né, ou seja, homem, enfim, maior de idade, participasse lá da cúria romana e tal, esse poderia, né, ele tinha o direito de vida e morte sobre determinadas pessoas, consideradas indigentes, que podiam ser mortas a qualquer momento, e o indivíduo que matou, né, sairia impune, não seria punido por absolutamente nada que ele fez. Né? Tá? Eu acho que todo esse movimento de extrema-direita atual tenta voltar a essa época, né? A Roma Antiga, e até as próprias sociedades totêmicas, né? Enfim, regidas por tabus, por ambivalência, e etc., onde você age, né, pela paixão, pelo ódio, né? Ambivalência é amor e ódio. Então você age pelo ódio, né? É ódio. Você elege um objeto ao qual odiar, e a partir daquele momento, aquele objeto vai ser o receptáculo de todo o seu ódio. Você vai despejar todo o seu ódio nele, e todo o resto, né, você vai ter
uma relação ambivalente, assim, de amor e ódio, mas determinado objeto você vai só odiar, né? Vai ser o receptáculo de todo o ódio. E a gente vê cada vez mais partes, né, parcelas da sociedade funcionando por esse viés. O que é lamentável, né? Bom, então, fazendo uma síntese, não é, do que é o tabu, está aqui. Deixa só eu ocultar algo aqui que está prejudicando a minha leitura. Pronto. Está na página 51, né, o Freud faz uma síntese do que é o tabu. Um resumo, né? Então, o tabu é uma proibição primeva, né? Primeva no sentido de originária, né? De primeira, né? Originária, ou seja, fundante, né? O tabu é uma proibição primeva forçosamente imposta por alguma autoridade de fora, né? E dirigida contra os anseios mais poderosos a que estão sujeitos os seres humanos. O desejo de violá-lo persiste no inconsciente. Aqueles que obedecem ao tabu têm uma atitude ambivalente quanto ao que o tabu proíbe. O poder mágico atribuído ao tabu baseia-se na capacidade de provocar a tentação e atua como um contágio, porque os exemplos são contagiosos e porque o desejo proibido no inconsciente desloca-se de uma coisa para outra. Então, o fato de a violação de um tabu poder ser expiada por uma renúncia mostra que essa renúncia se acha na base da obediência ao tabu. Como Édipo, né, que renunciou, o próprio Édipo, no mito de Édipo, da Grécia Antiga, ele renuncia ao convívio entre os homens e ele sai, vira um errante, né? Um mendigo, enfim, cego. E essa renúncia dele ao contato social, né, que se acha na base da obediência ao tabu, quer dizer, foi por não ter renunciado ao incesto e ao assassinato, ao parricídio, ao assassinato do pai, né, que ele se tornou um transgressor. Então, a solução para isso seria ele renunciar ao convívio social e se tornar um ser errante, isolado para sempre. Essa, basicamente, a tragédia grega resumida. Estou fazendo um resumo aqui bem pequeno, tá? Bem resumo do resumo mesmo. Então, totens e tabus, né, eles têm uma função psíquica. Então, qual é essa função psíquica? Eles permitem a regulação de uma economia de gozo, né? O que é o gozo? É uma modulação da satisfação pulsional em suas relações com a repressão social, né? Então, a gente, para conviver em sociedade, precisa ter essa regulação das pulsões, né? A gente não pode satisfazer todas as nossas pulsões, todos os nossos desejos, né? Alguns precisam ser reprimidos, né? Então, é uma relação entre perdas e ganhos, né? Você perde por um lado, mas você ganha por outro, né? No Mal-Estar na Civilização, que a gente vai ver, inclusive, aqui, a gente perde um quião de liberdade, mas ganha um quião de segurança, né? Quer dizer, em sociedade, você se sente mais seguro do que vivendo sozinho, né? Ou pelo menos tende a se sentir mais seguro, tá? Do que se você vivesse sozinho, isolado, enfim, e tivesse que dar conta de tudo, né, na sua vida, né? Como você vê, tem essas séries, Os Homens das Montanhas, não sei se vocês já assistiram, né? Nessas TVs a cabo aí, pessoas que vivem isoladas e o tipo de vida que elas levam. Elas têm que fazer absolutamente tudo, né? E, quer dizer, não sobra tempo, né, para o lúdico, né? Para isso que é fundamental para a nossa saúde mental, né? Ok? Então, vamos lá, a tese freudiana propriamente dita. Vamos entrar na tese de Freud, né? Que é o capítulo 4, propriamente, né? O Freud vai pegar um primeiro autor, que é o Charles Darwin, que vocês devem conhecer, escreveu A Evolução das Espécies, que é o pai da teoria da seleção natural, tá? Tão combatido aí
pelos adeptos do criacionismo, e, enfim, tá? Mas o Freud vai pegar do Darwin essa ideia de horda primeva, ou horda originária. Tá? Horda é um grupo, tá? Então um grupo primevo, um grupo originário. O Charles Darwin, ele, a partir da observação de símios superiores, né, ele percebeu que eles conviviam em grupo, tá? Então, nesse grupo havia um macho velho dominante que expulsava os jovens machos da horda, tá? Então, esse macho velho, ciumento, violento, né, que tinha o poder de vida e morte sobre os outros símios, ele expulsava os jovens machos adolescentes, né, para não ter concorrência, né, para ter todas as fêmeas para si, né, e para não ter concorrência nenhuma de um jovem adolescente que pudesse tomar o lugar dele enquanto macho dominante, né? Então isso implicava uma exogamia imposta aos jovens machos, né? Os machos eram aqueles que não podiam, os jovens, pelo menos, né, machos, eram aqueles que não podiam ter relação sexual na mesma horda, porque essa horda era dominada por um macho velho dominante, né? Que expulsava esses jovens. Então, isso aí nas observações de Darwin, né? E aí o Freud pensou, bom, já que, né, a gente passou pela evolução aí das espécies, né? A gente sabe que a gente, enfim, deriva de símios também, que não existem mais hoje em dia, mas que já existiram. Aí o Freud perguntou, bom, será que na horda primeva dos seres humanos isso acontecia também? Né? Será que não havia um pai dominante, né? Um pai que tinha poder de vida e morte sobre os seus filhos e que tinha todas as fêmeas para si? Né? Quer dizer, o Freud começa a fazer, então, essa analogia entre uma horda primitiva, originária, para os seres humanos, tá? A partir do que o Darwin observou. Tá? Então, na página 131, Freud fala assim, da hipótese de Charles Darwin sobre o estado social dos homens primitivos, né? Então, deduziu ele dos hábitos dos símios superiores que também o homem vivia originalmente em grupos ou hordas relativamente pequenos, dentro dos quais o ciúme do macho mais velho e mais forte impedia a promiscuidade sexual. Então, a consequência prática das condições reinantes na horda primeva de Darwin deve ter sido a exogamia para os jovens do sexo masculino, expulsos pelo líder do grupo. Essa é a primeira parte da teoria. Então, vamos agora à segunda parte. Então, o Freud pega também a ideia de refeição totêmica, de um antropólogo, etnógrafo, chamado Robertson Smith, né, escreveu esse livro, Religião dos Semitas, foi publicado em 1889. É o ano da independência, não é? Proclamação da República, enfim. Proclamação da República no Brasil, em 1889. Independência é 1822, né? Se não me falha a memória. Mas, enfim, o que esse autor vai falar da refeição totêmica, né? Que, apesar desse ancestral comum, né, que era o totem, geralmente um animal, ser sagrado e o seu assassinato ser proibido, nas ocasiões festivas havia o sacrifício do animal totêmico, né? Então, o que é um festival? Né? Um festival isso existe desde essa época, né? Enfim, moralistas aí que tentam acabar com festas, que odeiam festas, festivais. Cara, o festival vem desde os primórdios da humanidade, né? Não existe humanidade sem festival, ok? É algo estrutural, estruturante, é um momento onde se pode cometer excessos, é um momento onde o excesso é permitido,
né? É o nosso carnaval, eram as antigas bacantes, né? Enfim, a gente sempre teve na história da humanidade momentos de ocasiões festivas. E o que as tribos totêmicas faziam? Elas sacrificavam esse animal sagrado, né? Então era o dia no qual o animal sagrado era sacrificado. Havia o canibalismo, porque, lembrem-se, essas tribos totêmicas, né, elas achavam que derivavam desse animal. Então esse animal era um parente, né? Elas eram o próprio animal. Geralmente o sobrenome era associado a esse animal, né? Então canibalizavam esse animal, né, como se estivessem comendo um de si mesmos, né, um membro, né, do próprio clã, tá? E esse canibalismo selava os laços identificatórios entre os seus membros, né? Porque o que é o canibalismo em si, isso a literatura antropológica mostra, você come o inimigo no sentido de reconhecer os valores desse inimigo, os valores positivos desse inimigo, incorporando esses valores, né? E era basicamente isso que se fazia, né? Aqui não era propriamente o inimigo, né? Era um ancestral comum do clã, mas se canibalizava esse animal sagrado para a incorporação dos valores positivos e para selar esses laços identificatórios, ou seja, nós somos parentes desse mesmo animal que nos une, né? Que nos unifica, é isso que nos unifica, é isso que nos dá um senso de identidade cultural, né? Então, era uma espécie de banquete que acontecia em ocasiões festivas, tá? Até recentemente, eu vi isso numa reportagem na BBC, tá? Mas até recentemente isso era feito numa tribo no Japão, que eles descendiam de ursos e, enfim, todo ano, né? Tem essa questão do tempo cíclico. Então, todo ano eles capturavam 2 ursos e aleatoriamente um deles era solto e o outro virava refeição totêmica, né? Eles matavam, comiam e era isso que dava uma certa unidade ao grupo. Tá? É uma tribo que vivia numa das ilhas japonesas e tal, mas que hoje está praticamente extinta, né? Pelo processo brutal de industrialização da sociedade japonesa no pós-guerra, né? E que eles passaram praticamente de uma sociedade feudal para uma sociedade hipertecnológica, né? Em poucas décadas. E isso, de certa forma, implica a dizimação, né, das populações primitivas e etc. e tal. Bom, então Freud vai juntar a horda primeva com a refeição totêmica, e aí vamos efetivamente à tese freudiana, né? Qual é a tese freudiana propriamente dita? Houve o assassinato do pai da horda primeva. Então ele parte dessa hipótese. É claro que não é uma hipótese que pode ser comprovada, tá? Por isso que ele foi a estudos antropológicos, porque ele parte desses estudos, né, para poder elaborar essa tese, né? Ou seja, há uma revolta dos irmãos expulsos da horda, né? Então esse macho dominante e violento que expulsava os irmãos, em determinado momento, esses irmãos eles se revoltam, né? Assassinam esse pai violento e ciumento. Bom, provavelmente o aprimoramento de ferramentas possibilitou que isso acontecesse, né? Tal como no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Quando o primeiro hominídeo pega um osso e começa a bater, né? Quer dizer, o osso virou uma arma, algo que até então era somente um fóssil, né? Virou uma arma de guerra, né? Então, algo dessa ordem teria acontecido, esse pai violento e ciumento teria sido assassinado, depois canibalizado, então houve uma refeição totêmica, todos se alimentaram desse pai, né? A partir daí surgiu, então, enquanto sentimento de grupo, o remorso e a culpa, tá? Então, o remorso e a culpa são, digamos assim, a culpa, sobretudo,
são sentimentos responsáveis pela construção do que a gente anteriormente viu que se chama supereu, né, o superego, que nada mais é que a internalização psíquica de leis sociais, ok? Então, a culpa ela está associada ao supereu, né? Então, percebam, o Freud está tentando explicar uma certa gênese da repressão dos nossos impulsos, né? E o surgimento do aparelho psíquico. Então, a partir do remorso e culpa, né, se estabeleceu enquanto leis a interdição do parricídio, ninguém poderia matar o pai, né? E, por extensão, do homicídio, né? Passa, então, do parricídio para o homicídio, mas muita água aí teve que rolar os moinhos da história para se chegar no não matarás de Moisés, tá? Então, muito, a gente está falando de muito tempo antes, a gente está falando de era glacial, de fim de era glacial e etc. Então, e não desses 5.000 anos que é contado na Bíblia, tá? Na Bíblia conta só 5.000 anos, né? Quer dizer, no início fez-se a luz, não sei o que e tal, mas, né? Estou falando, antropologicamente começa a ser, né, falado de 5.000 anos para cá, né? Então, a interdição do parricídio e a interdição do incesto, né? Que são os dois desejos recalcados no complexo de Édipo, aquilo que eu falava para vocês. Então, aquilo, né, que a gente passa para se constituir enquanto sujeito, né? Ou seja, ter que abrir mão do ódio ao pai, né? E do amor incestuoso à mãe, né? E ter que procurar um objeto fora, né, do núcleo familiar, é aquilo que fundou a humanidade, é aquilo que fundou a civilização, é aquilo que fundou a cultura. Tá? É essa tese freudiana, que em linhas gerais é essa, e agora nós vamos passar para as explicações do Freud. Eu gostaria de ler, tá? Na página 145, tá? Olha o que ele fala. Na horda primeva de Darwin, tudo que encontramos é um pai violento e ciumento, que guarda todas as fêmeas para si próprio e expulsa os filhos à medida que crescem. Então, certo dia, os irmãos que tinham sido expulsos retornaram juntos, mataram e devoraram o pai, colocando assim fim à horda patriarcal. Unidos, tiveram a coragem de fazê-lo e foram bem-sucedidos no que lhes teria sido impossível fazer individualmente. Selvagens canibais que eram, não é preciso dizer que não apenas matavam, mas também devoravam a vítima. Então, o violento pai Primevo fora, sem dúvida, o temido e invejado modelo de cada um do grupo de irmãos. E, pelo ato de devorá-lo, realizaram a identificação com ele, cada um deles adquirindo uma parte de sua força. Após terem se livrado dele, satisfeito o ódio e posto em prática os desejos de identificarem-se com ele, né, com o pai, a afeição que todo esse tempo tinha sido reprimida estava fadada a fazer-se sentir, e assim o fez, sob a forma de remorso. Um sentimento de culpa surgiu, o qual, nesse caso, coincidia com o remorso sentido por todo o grupo. O pai morto tornou-se mais forte do que o fora vivo, pois os acontecimentos tomaram um curso que, com tanta frequência, os vemos tomar nos assuntos humanos ainda hoje. O que até então fora interdito por sua existência real, foi doravante proibido pelos próprios filhos. Anularam o próprio ato, proibindo a morte do totem, o substituto do pai, e renunciaram aos seus frutos, abrindo mão da reivindicação às mulheres, que agora tinham sido libertadas. Criaram, assim, do sentimento de culpa filial, os dois tabus fundamentais do totemismo, e, por essa própria razão, corresponderam inevitavelmente aos dois desejos recalcados do complexo de Édipo. Então é importante que se diga aqui
que, na verdade, quando há, né, esse assassinato do pai, o sentimento de culpa, né, a partir do qual surge a lei, né, a lei se torna muito mais forte do que ela era com o pai vivo, porque a partir do momento em que o pai morre, essa lei passa a ser internalizada pelo sentimento de culpa, né? O Freud está explicando aí a gênese do supereu, né? Que é essa instância que barra os nossos instintos, né, mais primitivos. Então, na verdade, enfim, esse ato violento fez com que se tornasse tabu a repetição dele. A partir daquele momento, né, cada um, pela própria internalização dessa interdição, estava proibido de matar o pai. E, por sua vez, os irmãos, né, as fratrias com as quais eles haviam se identificado. Então, a gente tem aí a gênese da proibição do assassinato, né? E, por sua vez, ninguém mais, a partir daquele momento, poderia também ter todas as mulheres para si. Então, é a ideia de que algumas mulheres sempre são proibidas, né? Algumas parcerias sempre são proibidas. Toda cultura proíbe. A lei da interdição do incesto, ela está presente em todas as culturas. O que pode variar é o objeto da interdição, né? Na nossa cultura é a mãe, em outros lugares pode ser a tia, a irmã, enfim. Mas sempre há objetos proibidos, né? Na cultura ocidental, né, são os pais. Dependendo de uma tribo indígena, né, pode ser uma outra pessoa, pode ser um outro laço de parentesco. Mas o importante é que essa lei está presente em todas as culturas, né? Ou seja, sempre há relações que são tabu. Sempre há relações que são proibidas por ambivalência, aquilo que se deseja e que é proibido. Tá? Então, para concluir, né, já levei aqui mais de 1 hora, vou abrir para questões. Então, cada um dos irmãos que se tinham agrupado com o propósito de matar o pai estava inspirado pelo desejo de tornar-se semelhante a ele e dar expressão ao mesmo, incorporando partes do representante paterno na refeição totêmica. Entretanto, em consequência da pressão exercida sobre cada participante pelo clã fraterno como um todo, esse desejo não pôde ser realizado. De futuro, ninguém poderia, nem tentaria atingir o poder supremo do pai, ainda que isso fosse o objeto pelo qual todos tinham se empenhado. Assim, após um longo lapso de tempo, o azedume contra o pai, que os havia impulsionado à ação, tornou-se menor, e a saudade dele aumentou, tornando-se possível surgir um ideal que corporificava o poder ilimitado do pai primevo contra quem havia lutado, assim como uma disposição de submeter-se a ele. Então, num texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, que a gente vai discutir na semana que vem, o Freud faz o seguinte resumo, né, do Totem Tabu. Né? Olha o que ele fala. Isso, em 1921, ele, né, retrospectivamente falando de 1912. No ano de 1912, acolhi a suposição de Charles Darwin de que a forma originária da sociedade humana era de uma horda dominada irrestritamente por um macho forte. Tentei explicar que as vicissitudes dessa horda deixaram traços indeléveis na história hereditária humana, especialmente que o desenvolvimento do totemismo, que contém em si os inícios da religião, da moralidade, da organização social, está em relação com o assassinato violento do chefe e com a transformação da horda paterna em uma comunidade de irmãos. Basicamente, aí ele faz um resumão, né? Um resumo aí bem sucinto da tese dele. Tá? Essas foram as duas referências que eu utilizei, né? O Totem Tabu. Vocês podem ver, é praticamente um livro, vai da página 21 a 162, e Psicologia das Massas e Análise do Eu.
que, como a gente vai ver na semana que vem, é um texto que tem aí uma relação direta com esse totem tabu. Para o Freud, a própria ideia de Deus é consequência do totem, né? Uhum. Digamos que é uma sofisticação da noção de totem. Você fala Deus acima de tudo, você está tentando restabelecer um totem. Uhum. Né? É claro, é um Deus muito peculiar, né? É um Deus que impede esse gozo do que é proibido. Matar, né? Sobretudo matar, né? É um Deus que impede esse gozo. Mas é um substituto do totem, né? Uhum. E é isso, é a entrada no mundo do simbólico, porque é o símbolo que nos humaniza, né? Uhum. O símbolo, ele, de certa forma, ele representa a morte da coisa em si, né? Então, você é capaz de representar a coisa e não precisar da presença da coisa em si, né? Uhum. Para se expressar a ela. Então, o símbolo é aquilo que permite o raciocínio abstrato, enfim, é o que nos humaniza. E o raciocínio abstrato é o que tornou possível ideias como a de justiça, né? Uhum. Porque se você não tem esse tipo de raciocínio, você vai acreditar no justiçamento, né? E não na ideia de justiça em si. E agora, cada um tem que fazer uma entrada. E, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo da Simone de Beauvoir. Né? A Simone de Beauvoir fala que foi uma filósofa feminista, então muito famosa nos anos 40, 50 do século passado. Ela tem uma espécie de axioma que eu acho interessante, que ela fala assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Quer dizer, ser mulher é uma conquista, né? Você precisa do simbólico para isso. Ninguém nasce, você nasce macho e fêmea no máximo, mas mulher é algo que está para além, né, do binarismo biológico do sexo. E para o sujeito é a mesma coisa. Ninguém nasce sujeito, torna-se sujeito, né? A gente nasce, no máximo, homo sapiens, mas sujeito a gente vai se tornar na relação com o outro. Mas na psicologia das massas, a identificação fala de uma primeira relação de amor, né? É uma relação emocional de amor para com o objeto com o qual você, ou a pessoa com a qual você se identifica. E não há identificação fora disso, né? Por exemplo, um pai eficiente em psicanálise é aquele pai que consegue transmitir a lei pela via do amor. Porque, por exemplo, o pai do Schreber, né? O Schreber era um... Se você puder desligar o microfone aí, que está com uma interferência bem... Obrigado. O pai do Schreber, que Schreber é um caso clínico analisado pelo Freud, de um psicótico, ou seja, psicótico em psicanálise, né? Neurótico é quem entra no laço social, é quem, de certa forma, passa pelo Édipo, né? É quem recapitula essa história filogenética da humanidade, se tornando um sujeito falante, um ser de linguagem, do simbólico, né? Que opera abstratamente, etc. e tal. O psicótico seria aquele que não passaria por essa etapa, né? Enfim. E então ele cria uma língua própria para si, né? Difícil de entrar no laço social, a não ser processos de imitação, né? E etc. e tal. Mas há pouca autonomia em função de um déficit do simbólico, digamos assim, né? Então, o indivíduo funciona mais no viés imaginário, isso que você falou, né? Então, ele vai construindo identificações imaginárias por imitação, imita um aqui, outro ali e tal, são chamados, entre aspas, impostores, né? Tem um filme brasileiro que mostra isso, chamado Vips, não sei se vocês viram, com Wagner Moura, que mostra um indivíduo que é como se ele fosse um homem camaleão, né? Tem um também do Woody Allen chamado Zelig, né? Ele vai se metamorfoseando e assumindo várias identidades, etc. Mas o ponto que eu queria chegar é esse.
enfim, quanto mais o déficit do simbólico, né, ou seja, se você não entra, efetivamente, não passa pelo Édipo, se você não entra no laço comum, você tende a ter, enfim, um imaginário mais presente na sua vida cotidiana, né? Como era no caso do Schreber, que funcionava praticamente por identificações imaginárias, né? Até que ele foi chamado a assumir a posição do pai, e dessa posição ele não tinha como responder, surtou, entrou em crise. E outro ponto que eu queria assinalar também é o seguinte: o pai do Schreber era um sádico, né? Ele era um educador da Alemanha guilhermina, lá do final do século XIX, segunda metade do século XIX, e ele, de certa forma, impunha uma disciplina muito rígida aos filhos, né? Uma educação baseada em ginástica, postural, né? As crianças eram amarradas às cadeiras na hora de comer, tinha que ter postura ereta na hora de dormir, uma proibição, né? Assim, um horror à masturbação, né? Uma repressão sexual. Então, ele era um cara que praticamente torturava o filho, não educava, né? Se ele não conseguiu transmitir a lei pelo viés do amor, o filho não incorporou essa lei, né? Ele não foi capaz de se transmitir como um pai simbólico, né? Um pai simbólico, um pai morto, que faz com que o filho incorpore essa lei por amor, né? Mas ele quis impor a lei na marra, né? Como um torturador que era, e etc e tal, sádico, né? Então, Schreber não conseguiu, né, entrar no laço social e se estruturou psicoticamente, né? E pagou o preço por isso. Então, certos grupos de extrema-direita, por exemplo, aqueles que invadiram o Capitólio, né? Tem aquele que estava vestido de bisonte, né? Bisão, sei lá, aquele bisão que chama, né? Uma espécie de touro muito peludo, e ele, enfim. É um bisão. Bisão, né? Bisonte, não sei de onde que eu tirei isso. Mas, enfim, ele estava vestido de bisão e é um membro do tribalismo. E o que é o tribalismo? Pelo menos esse grupo sectário ao qual ele pertence são pessoas que acreditam assim que, por exemplo, as mulheres têm que ser caçadas, né? Que têm que ser violentadas, né? Que isso é um direito do mais forte, né? Que isso ou seja, essas pessoas elas estão propondo um retorno à era pré-totêmica, ou seja, é uma era onde o que existia era a vida selvagem, a vida natural, né? Porque hoje em dia a gente está vivendo um revival do naturalismo, né? Como se fosse uma coisa boa por si, mas a gente sabe o que é a lei da selva. A lei da selva é a lei do mais forte, né? Então, assim, o naturalismo e tal na alimentação ainda vai, porque agora, espera lá, né? A partir do momento no qual a gente erigiu a cultura, a civilização, as sociedades, né? A gente entrou na era do artifício, né? E o artifício fez com que a natureza ficasse lá atrás, né? Então nós somos seres de cultura, seres falantes. A linguagem transformou completamente a nossa existência, né? E nos distanciou da natureza. E aí, mas esse distanciamento da natureza não é uma coisa ruim, né? Quer dizer, pessoas que falam, a gente tem que voltar a uma vida mais natural, etc. Ora, grupos de extrema-direita estão falando a mesma coisa, né? Óbvio que, né, a gente vive uma sociedade que tem um regime econômico extrativista destrutivo, que é o neoliberalismo. Isso precisa ser combatido mesmo, né? Eu não sou nem contra o capitalismo, não, porque as sociais-democracias existem fundadas no capitalismo, mas o neoliberalismo é uma porcaria, né? Essa ideia de que todo mundo é um empreendedor, que precisa competir entre si,
e que o mais forte vai chegar no topo, o mais fraco vai ficar lá embaixo e não merece ser ajudado. É essa lógica, né, contemporânea, assim. Mas pior do que os adeptos do neoliberalismo ainda são esses grupos sectários que propõem o retorno a essa era selvagem, ou seja, que a gente vivia no registro puro da natureza, né? Esse purismo do natural, onde o mais forte, né, ou seja, onde esse macho dominante e violento, né, por ser maior em termos físicos, expulsava todo mundo, tinha todas as mulheres, né? E são pessoas que tentam voltar a essa era. É muito pior do que a gente pensa. Não é um retorno à Idade Média, é um retorno à vida selvagem, né? Ou seja, quando alguns críticos falam, mas eles querem voltar ao regime feudal. Não, não é o regime feudal, é pior. Né? É uma era pré-totêmica, é uma era onde se tem uma liberdade absoluta de fazer o que se bem entender e o que se bem quiser, né? Como se isso fosse possível em alguma cultura. Ora, não é. Totem e o Tabu nos mostram isso.